Boa tarde, sejam muito bem-vindos todos vocês, nossos irmãozinhos presenciais, nossos irmãozinhos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Vamos então aos nossos recados de hoje. Continuando com a nossa trabalho de fluidoterapia das quinta-feira, ainda continua suspenso. Nós estamos fazendo a fluidoterapia, as vibrações à distância, nas quarta-feiras à tarde. Se vocês tiverem nome de pessoas no hospital, acamadas ou com doenças físicas que não possam vir aqui na quarta ou terça-noite fazer o tratamento espiritual, a gente faz a vibração à distância. E o nosso evento foi um sucesso, né? Mas ainda nós temos algumas mousses para serem vendidas. Estão custando 8, fizemos promoção de 2 por 15. As nossas palestras, dia 24 de junho, terça-feira. Já é terça-feira agora? Já. Não, Já nessa próxima. Já. Nessa próxima. Às 20h15 nós vamos ter a palestra, o Cristo Consolador. Quem vai nos falar é Kelman Freitas. Dia 25 de junho, quarta-feira, às 14 horas, nós vamos ter a seguinte palestra: Cremação e Espiritismo. Quem vai nos falar é Cássio Branco de Araújo. Os quadradinhos de lã, nossa campanha permanente para fazer as mantas. Quem puder fazer crochê ou tricô, que nem a Cristina. Quem quiser doar lã, né? E aí nós ajuntamos 10, tem 2 vizinhas que estão costurando, né? Nós estamos começando a campanha dos cobertores. Um cobertor, nós avaliamos um cobertor básico, assim, por R$30. Se a pessoa puder dar um cobertor, ou se ela tiver cobertor em casa também, que não está usando muito, ou ela colabora com 30, ou, por exemplo, você pode dar 5, 10 ajuda, ou então torce para dar tudo certo, quem puder ajudar, tá bom? Já é uma, só uma coisa, Cleide, informar, quando for doar o dinheiro, avisar que é doação para cobertor, tá? Sim, para ser direcionado só para os cobertores. Isso. Quem for fazer lá com a nossa secretária. Acho que era só isso, né? As doações de roupas e calçados continuam, seminovos, né? A gente pede para ter uma boa escolha, tem gente que doa até novo, né, Sandra? E roupas em bom estado, doações em dinheiros nós temos o Pix e o QR Code. E se quiser ficar sócio do Kardec, do centro, a contribuição mínima é a partir de 20. Estamos arrecadando ainda tampas plásticas, os blisters de remédios, que são aquelas cartelinhas, e aqueles outros de alumínio, das latinhas, né? Os lacres, né? E notas fiscais também, sem CPF, mas pode trazer, ela está recolhendo uma vez por semana. Atendimento fraterno, quem quiser fazer uma ficha para direcionar o tratamento espiritual ou o Dr. Bezerra de Menezes, né, doença física, a gente pede para chegar um pouquinho antes para a gente fazer a ficha, uns 20 minutos antes. Livros nós também aceitamos, seminovos, para a venda da nossa biblioteca, e temos também a nossa biblioteca circulante. E todo mundo que está aqui já faz evangelho, né? Todo mundo conhecido, continuam fazendo evangelho. Se tiver alguma dúvida, tem um folheto explicativo, viu? Acho que são só esses, né, os recados? São. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos então assim, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus amado Mestre. Assim então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Nós chegamos até aqui com muita saúde, muita vontade e muita alegria. Fomos recebidos com muito amor, com todas essas energias, esse ambiente preparado para nós, bem até antes da gente pensar em vir até aqui. Por isso nós somos agradecidos. A nossa equipe também de socorro espiritual, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, sempre que necessário, eles estão entre nós. E para melhor harmonização, nós estamos fazendo aquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Oi, Marciana, tudo bom? Então, para o nosso evangelho de hoje, nós vamos chamar o nosso amigo Edivaldo. Você já me fala. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos muito a presença de vocês que estão aqui, vocês que nos verão mais tarde também pelo Facebook. Muito obrigado. Para o evangelho de hoje, o tema que eu escolhi a escolha certa. Será que nós fazemos as escolhas certas, geralmente? Aquilo que é o mais fácil, será que é a escolha certa? Aquilo que parece ser o mais certo, será que é realmente o certo? Depois nós vamos entrar neste tema. Mas antes, eu vou falar algumas frases que eu peguei aqui do livro Fonte Viva, do Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, começando pela lição número 165. Não duvides, é o nome da lição. Eu só vou pegar uma pequena frase aqui, mas de grande importância para nós. Olha o que diz essa frase. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Olha a importância dessa frase. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, aquele que não se ajuda a si mesmo. Tá? Você pode trazer seu nome para vibração, na casa espírita. Nós aqui vamos fazer a nossa parte. O pessoal vai estar vibrando, mas se nós não fizermos a nossa parte, não adianta. Nem pedir para Deus, Deus resolve meus problemas aí. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta. Certo? Isso daí fique bem claro. Mas é uma frase pequena aqui, mas de grande expressão, né? Desculpa, quem falou? Não diz aqui, tá? Faz parte da lição. É Mano. Tá no livro Fonte Viva, lição número 165, chama-se Não Duvides a Lição. E eu estava lendo essa frase aqui e achei, eu tenho que falar sobre isso daqui porque eu achei de extrema importância. Vou repetir de novo, simples. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, ou seja, aquele que não se ajuda a si mesmo. Tá? Vir na casa espírita é muito bom, pegar os ensinamentos é muito bom. Mas uma coisa nós temos que dizer, se nós não fizermos a nossa parte, infelizmente não resolve nada. Tá? E eu vou ler também algumas frases da lição 166. Sigamos-lo. Porque isso daqui depois vai entrar na lição de hoje também, na historinha de hoje. Sigamos. Disse Jesus, aquele que me segue não andará nas trevas. Certo? E uma das frases que diz aqui, há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença por si só pode gerar o fanatismo e a discórdia. Somente a crença, se nós ficarmos só crendo somente na crença, pode gerar o fanatismo e a discórdia. Temos que tomar muito cuidado, tá? Com esse negócio de religião, essas coisas assim. Infelizmente, gera muito fanatismo, muito discórdia. Só para ter uma ideia, o Oriente Médio a gente já tem uma ideia do que está acontecendo lá. E muito também lá por motivo de religiões, né? Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Outra frase que eu achei interessante. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Tá vendo? Então, é muito importante que nós creiamos, que nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus. Mas nós temos que realmente tentar seguir. Tá bom? Aí vocês vão falar, mas por que você está entrando nesse assunto? Porque a lição de hoje chama-se a escolha certa. E para variar, eu vou trazer uma historinha aqui para nós. Eu volto da historinha, depois a gente entra no assunto propriamente, tá? Então, tinha um fazendeiro, era um senhor muito rico, ele não tinha herdeiros, né? E ele mesmo tomava conta dos animais. Em determinado dia, um touro muito bravo deu uma chifrada no senhor e o senhor caiu lá no chão, estatelado. E quem estava próximo ali era o cão dele. E o cão viu e tentou ajudar o dono dele, né? Só que o que o cão poderia fazer? Nada naquele momento. O que ele fez? Saiu correndo, foi próximo de alguns homens e começou a latir para que eles pudessem socorrer o dono dele, né? Mas os homens que estavam lá não entendiam o que o cão quis dizer. Até que tinha um garoto lá
que também tomava conta dos animais, e percebeu que o cão queria dizer alguma coisa. E o cão saiu correndo e ele foi atrás do cão. E encontraram o senhor caído lá no chão. Como ele viu que estava muito ruim, esse garoto já pegou o senhor e saiu para a fazenda chamar um médico para que pudesse socorrê-lo. Só que infelizmente esse senhor ele tinha falecido. Tá? Ele era o dono da fazenda, ele era um homem muito rico e infelizmente não tinha herdeiros. Aí o testamenteiro, aquele que fez o testamento dele, né, chegou, reuniu todos os funcionários dele e disse o seguinte: o patrão de vocês já tinha me dito que quando acontecesse isso com ele, quando ele desencarnasse, era para reunir os funcionários e fazer um grande banquete para os funcionários. Tá? Então, quando os funcionários chegaram, já tinha aquele banquete enorme. E que os funcionários teriam duas escolhas a fazer. Tá? Livremente, eles teriam duas escolhas a fazer. Duas opções. Ou na mesa tinha um monte de dinheiro, uma Bíblia aberta ali. Então, os funcionários teriam que escolher o que eles gostariam de receber. Ou uma parte do dinheiro, né, que seria dividido entre todos, ou uma Bíblia. Aí começou a perguntar a cada um dos funcionários. O primeiro a aparecer foi o jardineiro. Ele falou: eu agradeço muito pelo banquete, mas a minha escolha é pelo dinheiro. E ele disse mais: o que é que eu vou fazer com esse livrinho aí? Então, foi a primeira escolha. Aí o que acontece? Ele pegou o dinheiro dele e saiu. O segundo foi o copeiro. E ele disse para o testamenteiro: você acha que eu sou burro? Eu sou um homem muito inteligente. É claro que eu vou querer o dinheiro. Por que eu vou querer isso daí? Foi lá e pegou a parte que lhe cabia. A terceira foi a cozinheira. E ela disse ao testamenteiro: eu gosto de revistas de fofoca. Se fosse uma revista de fofoca, eu até pegaria. Mas esse livro, para mim, não tem a menor importância. Foi lá e pegou a parte dela de dinheiro. E a quarta pessoa que foi chamada era justamente o menino, o moço que havia socorrido o senhor, né? E ele era o mais pobre de todos. A família dele era o mais pobre que tinha na fazenda. Aí o que o testamenteiro falou? Bem, já que você é o mais pobre, eu nem vou dar opção para vocês. Certamente você vai escolher o dinheiro. Ele disse o seguinte: realmente, esse dinheiro para mim e para minha família seria de grande importância. Eu gostaria muito de pegar o dinheiro. Mas a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é a luz para o mundo. E que os ensinamentos de Deus são de muito, muito importantes para nós. Então, eu escolho a Bíblia. Diante dessa decisão, todo mundo ficou abismado, né? Mas que absurdo, o cara foi lá, escolheu a Bíblia, deixou o dinheiro lá, e ele precisando do dinheiro, e o copeiro até chamou ele de tolo, de ignorante. Aí o que acontece? Então, quando ele abriu a Bíblia, tinham 2 envelopes dentro da Bíblia. Tá? No primeiro envelope tinha um valor que era 10 vezes o valor que estava em cima da mesa. Ou seja, num só envelope ele recebeu 10 vezes o que todos juntos receberam. E no outro envelope havia um testamento, na qual o dono da fazenda, que não tinha herdeiros, deixava toda a sua fortuna para quem escolhesse a Bíblia. Tá? Aí o testamenteiro, depois que acabou de fazer, cada um fez sua escolha, ainda leu um versículo da Bíblia que dizia assim: confie no Senhor de todo o seu coração e entendimento, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. E leu mais um outro capítulo dizendo: se te envergonhares de mim, eu também envergonharei de ti. Agora vamos comentar entre nós aqui. Sinceramente, pessoal, daqui, quem escolheria a Bíblia? Sinceramente. Ninguém, né? Porque a Bíblia é mais fácil. Eu achar, talvez. Então, nós podemos dar essa desculpa. Eu ia falar justamente isso. Mas vamos dizer que nós não tivéssemos Bíblia, tá? Não fosse para quem comprar. Mas vamos lá.
Quem, aqui sinceramente, quem escolheria a Bíblia e quem escolheria o dinheiro? Eu vou falar por mim, tá? Eu escolheria o dinheiro. Não vou ser hipócrita, tá? Por quê? O dinheiro está aqui, tá fácil, certo? A Bíblia é importante, mas O dinheiro também é. o dinheiro também é. E talvez para alguns sejam Com mais aquele importantes. dinheiro eu vou comprar uma outra Bíblia. Você está usando os migués que... Você está usando os migués que um deles eu usaria. Porque eu posso dar desculpa, por exemplo? Qualquer um. Eu posso dar desculpa, por exemplo? Porque eu não vou pegar a Bíblia, porque eu já tenho uma Bíblia em casa, porque eu já tenho o Evangelho em casa, tá? Mas fora disso daí, se nós tivéssemos a escolha, provavelmente nós escolheríamos o dinheiro. Correto? Correto. Mas o que eu li aqui na lição? Lembra o que eu tinha dito? Aquele que me seguir não andará nas trevas. Há quem creia na promessa do Senhor. Todavia, a crença por si pode gerar fanatismo e discórdia. A confiança estagnada pode ser uma força inerte. Então, por que a gente escolhe o dinheiro? Porque, no primeiro, nós somos ainda muito imediatistas. A gente pensa no aqui e no agora. Vamos citar para tentar vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Por exemplo, quando nós estamos na escola lá e nós vamos ter a prova, né? Eu duvido que alguém não tenha feito isso. A gente vai lá e faz uma colinha, já prepara alguma coisa para facilitar. Talvez alguém aqui nunca tenha feito, mas muitos fizemos, né? E o que a gente faz com isso? A gente acha que nós somos os espertos, que nós estamos tirando vantagem daquela situação. Só que lá para frente, quando chega a época de fazer vestibular para a faculdade, que nós não temos como fazer a nossa colinha, como é que a gente faz? Aí a gente não tem que se virar? Certo? É mais ou menos o que eu estou tentando passar para nós aqui, o que a lição nos passa. Aquilo que parece ser o mais fácil, nem sempre é o mais correto. Certo? Aí a gente pode usar aquele provérbio. É melhor um pássaro na mão do que dois voando, não é? Agora, vamos colocar uma situação hipotética aqui. E se nós formos o pássaro? Nós gostaríamos de ficar na mão das outras pessoas? Ou nós gostaríamos de estar livre por aí? Está vendo como nós temos várias situações e a gente sempre procura pela mais fácil? Não que talvez seja a mais correta? É isso que a lição estou tentando passar para nós, tá? Como eu disse, eu também escolheria o dinheiro. Porque é mais fácil, está ali ao meu alcance. A Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu disse aqui, eu vou ler, vou procurar entender e vou ter que praticar. Certo? São 3 processos aí. E o dinheiro é muito mais fácil. Não é? E agora vamos partir para um outro lado da história. Vamos analisar as 4 respostas que nós obtivemos aqui na nossa lição. A primeira, que foi o jardineiro, fala assim: claro que eu quero dinheiro, eu não quero saber desse livrinho. Esse livrinho aí tem os ensinamentos de Jesus, fala sobre Deus, fala sobre várias coisas que são de extrema importância para nós. Como é que nós podemos falar que é um livrinho? Né? Então já começou aí. O segundo, ele falou assim: claro que eu vou aceitar o dinheiro. Eu sou esperto, não sou burro. Aí nós mostramos que, infelizmente, nós ainda temos um apego muito grande ao dinheiro. Muito grande ao dinheiro. Pessoal, eu volto a falar aqui, ó. Ninguém é contra de nós termos nossa casa, termos o nosso carro, nos vestirmos bem, mas nós não podemos somente fixar nisso daí. Será que eu ajudo o próximo? Será que eu tento me melhorar? Será que eu tento ser hoje melhor do que já fui? Ou eu estou pensando só em mim nesse momento? É aí que eu estou querendo chegar na parte do dinheiro, tá? Volto a falar. Não está errado, nós queremos ter as nossas coisas. Aliás, nós devemos batalhar para ter o nosso lar. Imagine nesse frio aqui, por exemplo, que nós passamos esses dias aí, se nós não tivéssemos a nossa casa, não tivéssemos o conforto de estar debaixo de um cobertor, por exemplo. Nós temos esse direito, tá?
O que eu volto a dizer é que nós não pensemos apenas em nós, que nós procuremos pensar um pouco nos outros também. A terceira pessoa, então, que foi a cozinheira, o que ela disse? Se fosse uma revista de fofoca, eu até aceitaria. Mas como este livro aí, eu não quero não. Pessoal, quantas vezes a gente não fica dando atenção a fofocas, fake news, ou então nós seguimos, me fugiu a palavra, que as pessoas lá que... Influencers. Me fugiu a palavra influencers, isso mesmo. Nós seguimos os influencers, que ele diz que na vida nós temos que dar bem a qualquer custo. Vou voltar a falar a novela Vale Tudo, que mostra que aquela menina lá passa por cima de todos para conseguir ser tão milionária quanto ela quer. Né? A Maria de Fátima lá, né? Então, ela passa por cima de tudo e de todos. Até que ponto isso daí compensa? Se nós estivermos lá em cima, muito cheio de dinheiro, e depois a gente voltar e analisar o que nós fizermos para conseguir esse dinheiro, será que vale a pena? E uma coisa que é pior ainda, nós que estamos nessa casa aqui, acredito, a grande maioria que acredita na continuidade da vida após a morte do nosso corpo físico, quando nós tivermos uma outra reencarnação, o que pode ser dessa reencarnação em vista do que nós fizemos lá atrás. Então, essa lição aqui é para a gente refletir. O fato de nós pegarmos o dinheiro ou não, isso daí é de menor, é só para contar a historinha para que a gente pudesse entrar no assunto, tá? O importante é o que nós estamos fazendo. Quais são as nossas ações? Nós só estamos apegados ao dinheiro ou a gente já começa a pensar um pouco mais no próximo? Quando eu disse com relação à fé, quando eu disse com relação a seguir Jesus, será que nós estamos seguindo mesmo? Ou a gente só finge? Quando eu disse que nós temos que fazer as nossas mudanças, que ninguém pode nos ajudar se não formos a nós mesmos, será que nós estamos fazendo essa mudança? Que o Evangelho tanto nos pede, a chamada reforma íntima? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, né? Então, é o seguinte, agora falando com relação à lição, o problema não está em a gente aceitar o dinheiro. Mais uma vez, o problema está no apego demasiado que nós temos no dinheiro, tá? E que a gente possa pensar um pouco mais, será que eu estou realmente tendo fé? Será, a lição diz, sigamos-lo. Será que nós estamos seguindo a Jesus? Porque falar, eu sigo a Jesus, eu tenho fé em Deus, é muito fácil. Quando está tudo bom, ter fé em Deus é fácil. E quando aparece aquela doença grave lá? E quando nós estamos desempregados? Certo? É nesses momentos que a gente realmente vê se a gente tem fé em Deus ou não. Aí quando nós temos uma Bíblia ou um Evangelho que nos dá algumas palavras confortadoras, fica mais fácil aceitar essa situação. É aí que estou tentando chegar, tá? A importância de uma Bíblia, a importância de um Evangelho, a importância dos ensinamentos que a casa procura passar para todos nós, tá? E a importância de nós realmente tentarmos colocar em prática. Então, que nós possamos fazer a escolha certa ou a mais certa possível, tá? Não tomar assim de impulso na primeira sensação, isso aqui é o mais fácil, então eu vou por aqui. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais correto. Aliás, geralmente o caminho mais difícil é o mais correto, porque ele vai exigir da nossa parte esforço e trabalho. Ok? Então desejo a todos vocês uma ótima semana, uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigado eu. Já temos bastante coisa para a gente levar para a semana como lição de casa, hein? Bom, coisa mais fácil tem que sempre ponderar, como o Divaldo acabou de falar, né, Divaldo? Então, dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje, nesse momento, nós vamos nos envolver com aquela prece linda, prece de Cáritas, ou seja, a prece da caridade. Vamos ouvi-la atentamente.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. E neste momento nós vamos pedindo aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando então alguma mensagem que nos esclareça mais ainda, nos dê mais ânimo. Vamos aguardando alguns instantes. Nós fizemos uma mensagem escrita, uma psicografia. A Mary vai ler para nós. Quer que eu sente a tradução? Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, muitos de vocês estranham as mensagens que lhes trago todas as semanas. Elas são uma constante para que vocês sejam lembrados da verdadeira ação de nossos passos na nossa evolução. Se ouvirem hoje, sejam confiantes que o Pai não abandona seus filhos, muitos entenderão que o Pai amado está sempre ao nosso lado, livrando-nos de todos os males. Será isso mesmo? Outros, por sua vez, pensarão: quão grande e trabalhoso será a nossa tarefa terrestre? E muitos ainda terão em mente: será que conseguirei cumprir o que me foi pedido ou aconselhado? Pois é, queridos, todos temos nossa evolução e com ele teremos tarefas a cumprir, e cada um também saberá cumpri-las. Mas tenham uma única certeza, que quem precisa de força, coragem e boa vontade somos todos nós. Vocês encarnados e nós desencarnados, que estamos em evolução. Mas todos nós precisamos, acima de tudo, ter fé que seremos bem-sucedidos, se buscarmos esses ensinamentos e praticá-los dia a dia, que assim se tornarão atos livres e pensados. Resumindo, só teremos atingido o crescimento sem dor, sem muito esforço, se formos estudiosos fervorosos, praticantes de boa vontade e sabedores que só receberemos
que for de nosso merecimento, mas que com certeza ficaremos melhores cada dia e com as bênçãos do plano espiritual, quando soubermos amar o amor que Cristo nos deixou como prática. Que Deus os abençoe. Linda mensagem. Vamos agradecer esse espírito, né? Uma mensagem que complementa o evangelho de hoje. Para Verdade. a pessoa ser ajudada, ela tem que se ajudar. Procurar evoluir. Vamos então pedindo aos nossos médios que retornem à nossa casa de orações e assim vamos dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Chegou aquele momento de nós mostrarmos gratos por tudo que nós temos, por tudo que nós vamos viver, saúde, felicidade, né? Alegria aos nossos amigos, nossos parentes. Em sinal de agradecimentos, vamos vibrar por todos os lugares e pessoas que nos foram indicados com muito amor, com muito carinho por todas as pessoas e lugares que nos foram indicados. Vamos então às nossas vibrações de hoje. Então, nesse momento tão importante que a gente pode se doar, nós vamos doando as nossas vibrações positivas para aqueles que precisam muito mais do que nós nesse momento. Nesse instante, nós vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, nós vamos vibrando para que todos os homens, através de atividades de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham a consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Nesse momento tão difícil dessa guerra, precisamos fazer as orações constantemente, diariamente. Nós vamos ter muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias, muita saúde e esperança a todos os doentes onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam amorosamente recebidos com muito amor no plano espiritual. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a nossa água, Senhor, seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram na caixinha de vibrações, de encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento, Senhor, bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que estamos também e aqueles que nós deixamos em nossos lares. Agradecidos, nós vamos dando graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte, né? Já fizemos nossas orações, as vibrações, ouvimos nossos evangelhos,
recebemos uma mensagem tão linda, né? Vamos assim então, encerrando essa primeira parte com a oração final, que possamos ter um bom retorno aos nossos lares. Vamos então à nossa oração final de hoje. Vamos então agradecendo o Pai Todo-Poderoso. Antes disso, também falamos sobre o nosso Evangelho no Lar. É uma coisa muito importante que traz ao nosso lar e a nós muita paz, muita harmonia, muita proteção, para que a gente possa vencer a jornada a que viemos. Vamos pensar e trabalhar para que possamos vencer e cumprir a nossa missão a que viemos. A prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo, como realmente são, e não como gostaríamos que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. E assim, meus irmãos, agradecemos ao Pai Todo-Poderoso, que tenhamos um retorno ao nosso lar, na paz, na harmonia do Senhor, sejamos fortes e merecedores para vencermos a nossa jornada a que viemos na santa paz do Senhor. Graças a Deus e graças ao Senhor.